Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Curso. Sou o professor Luciano Vernelli e nessa nossa aula de hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas que ainda ficaram da aula anterior sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum que nós falamos aí anteriormente. Primeira coisa que nós temos que ter noção é uma diferença básica que há entre múltiplos e divisores e também o que são mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Gera dúvida, como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Lógico, as coisas estão entrelaçadas entre si, como veremos. Por exemplo, eu posso saber quais são os múltiplos de 6, vamos supor. Quais são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6. Por exemplo, os múltiplos de 6, a gente começa quando? Começa no zero. 6 é 0? 0. Né? 6 vezes 1? 6. 6 vezes 2? 12. 6 vezes 3? 18. Né? E assim sucessivamente. Por quê? Porque os múltiplos de qualquer número, com exceção do zero, são infinitos. Tá? São infinitos, ou seja, não tem fim. Né? E vamos agora verificar o seguinte. Quais são os divisores do número 4? 4 tem por divisor o 1, tem por divisão, né, ou seja, divisor o 2 e o próprio 4. Acabou. Ou seja, qual é a diferença que há entre múltiplos e divisores? Primeira coisa, múltiplos são infinitos. Divisores são finitos. Agora, é o seguinte, quando eu falo em múltiplos de um número, eu estou falando de um número isolado. Quando eu estou falando em divisores de um número, eu estou falando de um número isolado. Nesse caso, o 6, nesse caso, o 4. Agora, eu posso perguntar para você o seguinte, qual é o mínimo múltiplo comum de 6 e 4? Aí sim, nós vamos comparar números. Então, a diferença básica que há nisso aqui é o seguinte, múltiplos e divisores, você vai verificar de um número específico. Quando você quer saber mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum, você tem que ter no mínimo dois números, 2 ou mais. Né? Ou seja, não existe você a saber o mínimo múltiplo comum de um número só. Não tem lógica isso, porque é comum entre no mínimo 2. Tá? Então não tem lógica dizer qual é o MMC de 6. Isso está errado, não tem lógica nenhuma. Você vai dizer quais são os múltiplos de 6. Assim como tem lógica dizer qual é o máximo divisor comum de 4. Não tem lógica. Por quê? Porque o máximo divisor de 4 é o próprio 4. Qual é o mínimo? É o 1. Por isso que também não tem lógica dizer qual é o mínimo divisor comum. Não existe mínimo. Ou melhor, existe e é sempre 1. Não tem por que você ficar questionando. Qual é o mínimo divisor comum? Não existe. Né? Lógica nisso aí. Assim como não há lógica de questionar qual é o máximo múltiplo comum. Também não tem lógica. Por quê? Porque não existe o máximo múltiplo comum. Tá? Beleza? Espero que tenha entendido isso aí. Então, isso aqui é múltiplo, isso aqui é divisor. Então, como é que eu vou fazer aqui uma outra questão? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. 6. Tá aqui o 6, né? Eu quero saber, né? Vamos decompor o número 6. 6 dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1, né? Fechou. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é a chamada decomposição em fatores primos, tá, pessoal? Isso aqui é simplesmente isso, é uma decomposição em fatores primos. O que quer dizer isso? Quer dizer que 6 é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Isso aqui é a chamada forma fatorada do número 6. Por que fatorada? Porque eu escrevi o número 6 na forma de fatores, que multiplicados dá o número 6. Tá? Então, quando eu pego o número apenas e eu faço isso aqui, eu estou decompondo em fatores primos. Ou seja, isso aqui não é MMC. Para ser MMC, eu tenho que ter no mínimo 2 números. Agora, vamos ver como que nós vamos encontrar, por exemplo, os divisores do 6. Né? Nós encontramos o quê? Encontramos os fatores. Agora, quais são os divisores? Você faz, coloca aqui ó, um traço do lado,
coloco o número 1 aqui, porque o 1 sempre será divisor de qualquer número, né? Aí você fala, 2 vezes 1, 2, né? Acabou. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Pronto. Então, como é que é feito isso? Tá vendo aqui, ó, você vai nesse limite aqui, ó. 2 vezes 1, que é 2. Tem mais alguém aqui embaixo? Não tem. Eu já vou pegar o 3, ó. Aí o 3, que está aqui, ele multiplica por esse 1, depois multiplica por esse 2, tá? Ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Esses aqui são os divisores de 6. Então, quais são os divisores de 6? Vamos colocar na ordem. 1, 2, 3 e 6. Ó. 1, 2, 3 e 6. Note o seguinte, sempre o primeiro número que é divisor é o 1. O 1 sempre será divisor de qualquer número. O último divisor do número é ele próprio, é o próprio 6 nesse caso. E existe um que sempre vai haver, que é o do meio, ou seja, a metade. Se você pegar o número, dividir na metade, você encontra também este outro divisor aqui, que no caso é o 3. Agora, quando você chega na metade do número, que no caso aqui é o 3, acabou. O próximo será quem? Já será o próprio número. Tá? Por quê? Porque a forma que você tem para dividir o número, no máximo, é por 2. Né? Você tem 6. Qual é a metade de 6? É 3. Né? Depois só vai ser ele próprio. Tá? Então, tenham isso em mente. Se lembrem disso. Tá? Beleza? Então, isso aqui é para nós encontrarmos os divisores do número. Então, é 1, 2, 3 e 6 são os divisores de 6. Por que nós sabemos todos os divisores? Porque os divisores são finitos e os múltiplos são infinitos. Beleza, tá? Então, falamos aí apenas dos números. Agora, se caso nós gostaríamos, por exemplo, de saber quais são os múltiplos de 6 e 4, 6, tá? 6 e 4. Como é que eu sei os múltiplos? Aí sim, ó, eu quero saber mínimo, múltiplo comum. Eu quero saber qual é o número, que é o menor número possível que multiplica, que na multiplicação é 6 e 4. Então você faz o quê? Você pega aqui por 2. Sempre aqui será o menor número primeiro, que é o 2. 6 por 2 é quanto? É 3. 4 por 2 dá 2. Aqui dá 2 de novo, né? 3. Aqui dá 1. 3 e 1 vai só o 3. Ó. E aí você multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. Tá? Vamos ver aqui os múltiplos deles. Deixa eu só apagar aqui, ó. D4 e vou colocar M4. Tá? Ou seja, os múltiplos de 4. Vamos escrever aqui para a gente enxergar. Os múltiplos de 4 é 4 vezes ele é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12 e 4 vezes 4 é 16. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó, aqui é os múltiplos de 4, aqui são os múltiplos de 6. 0, 0. Pessoal, 0 e 0, é o menor múltiplo? Não, porque 0 é complicado, né, pessoal? Tá? 4 vezes 0 é 0. Né? Agora, 4 vezes 1 é 4, é 6. Só que o 0, pessoal, não é o menor múltiplo comum. Por quê? Porque o 0 ele é um elemento neutro da multiplicação e não muda em nada. Então, você não vai usar o 0 nunca. Agora, você vai usar o menor número que não é nulo. Tá? Por isso que é o mínimo múltiplo comum, é o número que não é nulo. Tá? Então, qual é o menor? Você vai ver aqui, ó, 6 e 4. 12 está aqui e o 12 está aqui. Não tem nenhum número que não seja nulo menor que 12, que seja igual nos dois. Por isso que é o mínimo. Mínimo é o menor número que é múltiplo comum entre os dois. Então, que é o 12, tá? Que é o 12. Agora, vamos falar como é que eu vou saber identificar qual é o máximo divisor comum entre os dois. E aqui que está o detalhe. Qual é o máximo divisor? O máximo divisor aqui, ó. Se nós olharmos, isso aqui é o MMC. O máximo divisor, eu tenho que atentar para ver desses fatores primos que estão aqui, que são compatíveis. Por exemplo, entre 6 e 4 é o 2. Agora, aqui, ó, o 2 não dá e nem o 3. Logo, aqui eu só tenho um número que me indica qual é o máximo divisor comum. Qual é o MDC de 4 e 6? É o próprio 2. Por quê?
6 eu dividi por 2 deu 3. 4 eu dividi por 2 deu 2. Agora aqui, ó, o 2 aqui, ele só dividiu esse 2. O 3 ele não dividiu. E aqui o 3 dividiu só esse 3. Esse 1 já era 1. Logo, esses dois aqui, ó, eu não uso para MDC. Eu uso somente aquele fator primo, aquele número primo, que dividiu os dois, nesse caso aqui, ao mesmo tempo. Aí eu acho o MDC. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza, pessoal? Agora, eu gostaria, assim como eu fiz na aula de máximo divisor comum, eu fiz uma questão, né, de máximo divisor comum. E eu resolvi trazer uma questão de mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque às vezes gera dúvida. Quando é que eu vou usar o máximo divisor comum e quando é que eu vou usar o mínimo múltiplo comum? Normalmente, eu vou usar o máximo divisor comum quando eu quero repartir algo, por exemplo, como nós vimos aí na aula passada. O mínimo múltiplo comum será mais utilizado porque quando nós trabalharmos com frações, né, frações com denominadores diferentes, nós utilizaremos aí o mínimo múltiplo comum, tá? Mas eu quero trazer aqui uma questão para vocês verem a questão dos múltiplos. Vamos supor que eu tenho uma estrada. Deixa eu pegar a questão aqui. Vamos lá. Numa estrada, olha só, tem uma estrada de 100 km. Então eu tinha uma estrada lá que tinha 100 km de distância. Serão colocados a cada 9 km, então a cada 9 km dessa estrada, olha, ó, 9 km dessa estrada, será colocado o quê? Um radar de velocidade. Olha aí, um radar. Vou botar radar aqui só. Então, a cada 9 km será colocado um radar. E a cada 12 km será colocado um telefone de emergência, tá? Aí ele pergunta o seguinte: em qual quilômetro, né, os dois serão dispostos no mesmo local? Tá? Então, ele quer saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 12, onde o radar, o pardal, né? O pessoal do Rio Grande do Sul chama pardal, né? O pardal, o radar de velocidade vai estar, e aonde o telefone vai estar junto. Então, você tem lá a estradinha, né? Tem lá a estradinha, pá. Aí vai ter lá o radar, né? O radar lá, e vai ter também um telefone, né? Uma cabine telefônica lá. Vai estar os dois no mesmo quilômetro da estrada, na plaquinha lá, ó. Vai estar escrito a plaquinha lá dos quilômetros da estrada, quilômetro tal. E é isso que ele quer saber. E para resolver esta questão, nós vamos usar o mínimo múltiplo comum. De quem? De 9 e 12. Ó, o 9 e o 12. 9 e 12, eu posso dividir quem por 2? O 12 apenas. Olha aqui o 2. 9 por 2, não dá. Mantém, repete. 12 por 2 é 6. 6 ainda dá por 2, né? Então 2. O 9 não dá por 2, então repete. Menos 6 por 2, 3. E agora, não dá mais por 2, eu vou usar quem? O 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 de novo, dá 1 e dá 1. Aí é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 quilômetros. Então, pessoal, é o seguinte. Vai sendo colocado no radar a 9 km, deixa eu ver, radar a 9 km, telefone a 12. Depois, vai ser assim, ó. Vamos fazer aqui, que eu quero que vocês entendam isso aqui, pessoal. Não quero que fique com dúvida. Tá? Por que vai ser o mínimo múltiplo comum? Olha só. Primeiro, você vai estar lá na estrada lá. Né? Aí, colocou lá o radar 9. Aí, colocou o telefone a 12. Né? Colocou a 9 e a 12. 9 mais 9 vai ser 18. Né? 12 mais 12, 24. 9 mais 18 dá 27. 24 mais 12 dá 36. 27 com 9 é 36. Logo, 36 também, ó. Tá vendo? Então, 36 foi o mínimo múltiplo comum de 9 e 12,
aonde o radar e o telefone estarão juntos. Tá certo, pessoal? Então essa é a questão aí de mínimo múltiplo comum. Lembrando, múltiplos infinitos, né? Divisores não são infinitos. Lembre que todo número é divisível por 1, logo, qual é o mínimo divisor comum? É o próprio 1, então não tem lógica. E não existe um múltiplo maior que todos, ou seja, os múltiplos são infinitos. Esta foi a nossa aula de hoje, né? Espero ter aí tentado, pelo menos, esgotar esse assunto. Lógico que isso é praticamente impossível, mas de modo a fechar todas as arestas que tenham ficado aí de dúvidas das aulas anteriores de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, divisores e múltiplos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, comenta aqui no vídeo. Não entendi, professor? Explica de novo. A gente faz aí outra questão sem problema nenhum, tá certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!